Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está por acaso o corpo de Cristo dividido? Foi Paulo crucificado para vós, ou vós fostes batizados em nome de Paulo? Só queria deixar este versículo para meditação de todos os pastores, líderes de igrejas, que fazem a própria divisão dentro da igreja, que dizem que são os membros que dividem a igreja, que saem com rebeldia e é considerado pecado de feitiçaria. Mas quero dizer a você, querido pastor, que tem o costume de proibir os seus membros de ir à igreja do outro. Se você é de um certo ministério que tem uma placa, que é uma coisa que eu detesto, nas igrejas é uma placa do lado de fora. Se você zela muito por essa placa e quer dar muita honra a esse nome, dizer que é o seu ministério, que foi você que fundou esse ministério, você não sabe que está fazendo disto a divisão do corpo de Cristo. Quando você se diz que as suas ovelhas têm que estar naquele aprisco. Por acaso a Igreja Batista é um corpo de Cristo? A Igreja Quadrangular é outro corpo? A Assembleia de Deus é outro corpo? A Presbiteriana? A Igreja Batista em Chamas? A Igreja de Deus é Amor? E por aí em diante. Estas placas é que fazem a tal divisão no corpo de Cristo. Será que se eu convidasse a cada pastor para fazer uma união e todos tomarem uma ceia junto, na comunhão, no partir do pão, será que todos eram capazes de amar uns aos outros e olhar nos olhos e dizer: eu te amo no amor de Cristo, meu irmão, nós vamos morar no céu junto? Será que você teria capacidade de fazer isto? Ou você está dividindo o rebanho do Senhor, que é o único pastor e verdadeiro? Você está dividindo o rebanho para o seu próprio prazer. Está puxando a sardinha para o seu lado. Puxando os membros para debaixo das suas asas, para que entre os dízimos e entre as ofertas, todo no seu gasofilácio, na sua casa. Eu quero deixar esse recado para vocês, que são pastores. E se quiserem se manifestar, eu estou disponível neste canal para falar com todos. Porque eu quero pregar a verdade. E nenhum pastor, nenhum homem com título, com alguma bagagem acadêmica, teológica, não vai me parar. Porque eu prego a verdade, pois o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade que está sobre mim. Portanto, eu pregarei, todavia, a verdade. E deixo este recado a todos os pastores que querem dizer que a sua igreja é a única que Deus fala, é a única que é a certa, a única que é correta. Você está sendo um irresponsável, querendo manipular as pessoas, ao invés de ensinar o verdadeiro evangelho. E se essas palavras estão sendo duras agora no seu coração, então você saiba que é a palavra de Deus e não as minhas palavras. Porque Paulo perguntou: por acaso está o corpo de Cristo dividido? A igreja é só uma. Portanto, por que vocês dividem a igreja? Por que vocês acham que são os donos da igreja? Eu falo como exemplo próprio. Quando eu ia ao monte orar com os irmãos, eu chegava naquele local, naquele monte de oração, e tinha um grupo da Assembleia orando, do outro lado tinha o grupo da Varões de Guerra, do outro lado o grupo da Deus é Amor, do outro lado os irmãos da Batista Pentecostal, do outro lado Batista em Chamas, e eu falava: vamos nos juntar todos, vamos orar juntos, e os pastores de cada grupo diziam: não, vamos orar separado porque nós temos um propósito diferente, e eles têm o propósito deles. Eu pergunto, isto é a união? Será que lá no céu vai haver propósito diferente?
vai haver um maior do que o outro? Isso é uma grande hipocrisia que está no meio da igreja evangélica hoje em dia. Parem com isso, seus irresponsáveis. Parem de dividir o corpo de Cristo. Ensine a Bíblia para o povo. Ensine a verdade do Evangelho. O verdadeiro Evangelho traz essência, traz união e não separação. Quantas pessoas, quantos casais que não estão separados porque o marido congrega numa certa denominação e a esposa congrega em outra? Seria isso louvável diante de Deus? Seria isso algo aplausível para uma família? Quando tiver um filho, o filho vai falar: papai, eu quero ir contigo para a igreja. E ele diz: não, hoje você vai com a mamãe para outra igreja. Que outra igreja é esta? É o outro evangelho que está sendo pregado hoje em dia. E também quero deixar aqui um recado para os ditos pastores, pregadores da teologia da prosperidade. Os bandos de enganadores que estão enganando os incautos, inocentes, aqueles que têm menos conhecimento bíblico do que vocês. Vocês não honram esse anel teológico que você tem no dedo? Você fez um curso superior, formou numa faculdade teológica para enganar o povo? Qual é o seu objetivo? A Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Preste atenção neste versículo. Pregue a essência do Evangelho. Pregue o amor, a união e não a separação. Medite nessas palavras de um simples que se manifestou agora com verdade através deste canal. Porque se na igreja que eu congrego não querem me dar oportunidade, não querem deixar que eu fale isso lá no púlpito, porque vai atrapalhar com o grande negócio de homens que não é de Deus, que eu sei que esse negócio não é de Deus, é de homens. Eu sei que essa mensagem iria abrir a mente de muitas pessoas, mas como muitos líderes religiosos querem manter a massa manipulada e cega, vivendo aquela vidinha rotativa entre domingo e sai domingo, de campanhas e mais campanhas na igreja, isto tudo para prender o povo, mas não querem dar a verdade para o povo. Pare de fazer isso. Pregue a verdade. É tempo de pregar a verdade. A apostasia está às portas. Pregue a verdade. Para com a divisão. Medite nesse capítulo que Paulo aqui apela pela união. Nós devemos estar unidos, pois Cristo disse que aquele que estiver em mim, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, Cristo disse foi isso. Não é dizer, está um aqui e está outro ali. Parem de dividir o corpo de Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 16, haverá um só rebanho e um só pastor. Por que dividem um rebanho em vários pedaços? Quantos nomes de igrejas evangélicas nós temos no Brasil? É vergonhosa a quantidade de placas que nós temos do lado de fora dos templos, cada uma com uma faixa mais chamativa. Parece um bando de camelôs. Isso hoje em dia, se o Senhor Jesus andasse por aí, eu creio que até o apóstolo Paulo também, que foi um ministro do Evangelho, se andasse por aí e visse esse monte de placas, esse monte de bancadas evangélicas vendendo CD, fazendo da igreja comércio, isso tudo seria quebrado, seria partido, assim como Jesus fez no templo. Porque hoje em dia a igreja evangélica tem virado casa de salteadores. Tem virado covil de salteadores. Portanto, esse recado fica para vocês. E você que não é pastor, é um membro de igreja, você não é menor do que o seu pastor e nem maior. Mas você é inteligente o suficiente para ler a Bíblia, para buscar a verdade do Evangelho e não se deixar ser mais enganado por aquelas palavrinhas que são ditas no púlpito, teologias da prosperidade, aquelas palavrinhas que prendem você no culto toda semana, fazendo de você uma marionete. Desculpe a expressão, meu amigo, mas estão fazendo de você uma verdadeira marionete. Medite na palavra de Deus, na Bíblia, e defenda a sua fé. Amém? Eu deixo um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desculpe se em algum momento eu mantive um bocado com as minhas palavras agressivas ou exaltadas, não sei se você pode levar isso em consideração, pensando que eu estou um pouco equivocado, mas não.
Isso eu sinto um grande prazer de estar pregando a verdade do Evangelho e não me equivoco para fazer como muitos, para arrancar dinheiro das ovelhas e fazer com que ela compre um DVD no final do culto. Isso sim é equivocar por uma coisa que não louva o nome do Senhor. Muito obrigado pela atenção. Um abraço do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa tocar na sua mente, no seu coração e abrir os seus olhos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.